Estamos na série No Limite. Isso daqui, ó, pra você entender. Quando começarem muito, você faz assim, ó, o que é limite? Limite é isso daqui, ó, para. Barreiras de proteção, até aqui você pode ir, daqui pra lá você não pode ir. Eu tenho um limite e você precisa respeitar. E é muito interessante porque quando a gente é criança, os nossos pais, eles colocam alguns limites na gente. E todo limite está relacionado a uma palavra chamada não. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Se você não viu ainda o último vídeo, então eu vou deixar aqui pra você entender mais um pouco. É necessário que você volte lá, vai aqui em cima, ó, vai ter o vídeo, o último vídeo pra você entender que a gente já começou a falar sobre o limite. Mas antes de mais nada, eu quero te dar parabéns por você estar aqui. Muito obrigada, muito gostoso ter você aqui. E parabéns porque você chegou até aqui. É uma maneira que a gente tem de se conectar, de se conhecer, de afinalar tudo. E eu quero te dizer que essa série foi preparada com todo carinho pra você. E antes dessa série fazer sentido na tua mente, ela faz sentido no meu coração. Eu também quero que você receba isso. Faz o seguinte, chega aqui embaixo, bota aqui, ó, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque eu sempre tenho preparado algo com muito carinho e eu paro, estudo, penso, marco, anoto tudo pra trazer pra você o melhor que eu posso trazer. Então vambora falando de limite, a série No Limite. Pra que serve o limite? O limite ele vai servir como uma segurança para você. O limite ele vai servir para te dar uma segurança, um conforto e deixar todas as suas relações mais saudáveis. Que relações? Qualquer uma que você tiver, relação familiar, relação profissional, relação amorosa, o limite, ele vai fazer isso, vai deixá-las mais saudáveis, confortáveis, sabe? Imagina aquela cama, sabe aquela cama que tem aquele pillow, aquele coisa bem grossinho em cima, assim, que fica muito gostoso, confortável e saudável para a coluna? É como se você tivesse deitado nisso. É como se você colocasse todas as suas relações ali, e ali te dá conforto e segurança. E todo lugar que você se sente confortável e seguro, eu posso dizer que você fica livre para aprender a ser mais vulnerável. Você fica tranquilo, você não fica pisando em ovos, sabe? Ai, o que eu vou falar? O que o pessoal vai achar? Por quê? Porque você aprendeu a dar limite. Érica, eu quero te dizer o seguinte, as pessoas não estão acostumadas com a minha pessoa dando limite. Não tem problema nenhum, eu acho que você pode estar aqui e você pode ter um casamento que não tem limite, você pode ter uma relação com filhos que não tem limite. Eu quero até contar pra vocês um episódio recente, né, de um atendimento que eu fiz, que o meu cliente, ele falava assim, Érica, eu acostumei a minha mulher mal, eu não sei dar limite pra ela, ela não sabe nem o que é a palavra limite, ela faz o que quer, ela... E ele super, eu achava muito fofo, tá? Porque ele super tratava ela muito bem. Porém, ele falou que ele mesmo conseguiu estragar muito a relação deles porque ele não colocava limite nenhum tempo. Então, ela nunca aceitava uma palavra contrária, algo que discordasse ou que tivesse um outro ângulo, né, uma outra visão daquilo que ela achava. E ele falou, o culpado disso fui eu que acostumei mal. Então, para que as suas relações não sofram mais tarde, as suas relações não sofram mais tarde, eu quero dizer o seguinte, aprenda a colocar limite, vai fazer bem pra você, vai fazer bem pra quem tá perto de você, vai fazer bem pra quem ainda nem chegou na tua vida, já vai fazer bem, porque você vai entender o que é ser uma pessoa que coloca limites, é uma pessoa que coordena a sua própria vida. E como eu já falei aqui, limite não é uma conversa. Isso é muito importante. Tá lá no último vídeo que eu falo muito sobre isso. Limite não é uma conversa. Mas é o que é, então? Vai lá no último vídeo que você vai entender o que é. E aí eu vou te falar. A gente falou no último vídeo como identificar os limites. E porque para você saber o que é limite, você precisa identificar os seus limites. E aí, quando você identifica os seus, você consegue colocar os seus limites. Por que os seus limites? Porque limite, ele tem a ver com você e não com o outro. Toda vez que a gente está falando de limite, a gente não está falando do outro. A gente está falando de você, a gente está falando dos seus limites. E aí a gente aprende que quando a gente está falando dos seus limites, você precisa se conhecer. Porque se você não se conhece, você está andando por uma estrada que você não sabe nem onde vai dar. Aí você fala, olha, respeita os meus limites, hein? Eu tenho limite. Tá, mas quais são os seus limites? Você só fica falando blá, blá, blá que tem limite. Então, eu quero te falar um pouco mais sobre isso. E quando a gente tá falando sobre os seus limites, eu quero que você identifique quando isso acontece.
Então, eu vou trazer alguns exemplos para você conseguir identificar quando isso acontece, quando alguém está passando dos limites. E a frase é assim, você já deve ter falado, eu já falei isso. Tá passando dos limites, hein? Tá indo além, hein? Tá passando dos limites. Uma linguagem que às vezes você fala pro filho. E às vezes, há pouco tempo atrás, eu cheguei pra uma pessoa e eu falei assim pra ela, olha, de uma forma bem educada, que não eram meus filhos, né? Quando é o filho, você ainda fala mais assim, né? Mais incisivo. Ó, tá passando dos limites. Você dá aquela bronca, né? Aquela coisa assim, com amor, mas você dá. E aí, porque você tem mais intimidade. E aí, eu tava falando com uma amiga e eu falei assim, eu acho que você tá passando um pouco dos limites. E passar dos limites pra mim é algo muito sério, eu me sinto muito desrespeitada, eu me sinto roubada, eu me sinto... Ai, cara, eu me sinto muito mal quando alguém faz isso comigo, porque eu acho que a pessoa conhece da minha intimidade e é por ela conhecer da minha intimidade, ela se aproveita. E eu falo assim, ó, pode parar, aqui é o meu limite. E aí, pra você identificar um pouco sobre o limite, eu quero te dizer o seguinte, o que é isso? É quando a pessoa não respeita... Érica, eu quero identificar para eu entender se realmente alguém está passando dos limites comigo ou não. Então, vamos lá. Vamos para os exemplos. É quando uma pessoa não respeita a sua identidade. Você tem a sua identidade dos seus pais, a identidade sociocultural, a identidade de onde você foi criado, do seu seio familiar, uma identidade das suas crenças religiosas. Você tem uma identidade. É quando as pessoas não respeitam a sua identidade. É quando as pessoas, elas aproveitam da sua vulnerabilidade, algo que você falou no momento que você estava vulnerável, e no momento que a gente está vulnerável, a gente acaba se despindo, né? A gente fica nua, a gente tira a roupa da alma para uma outra pessoa, e essa pessoa usou aquilo que você falou para ela, ela usou contra você. Sabe aquele famoso jogar na cara? Sabe? É mais ou menos isso. Isso é passar dos limites, porque a pessoa não tinha esse direito. Outro exemplo de passar dos limites é quando a pessoa te critica e te julga e ela tira sarro da sua cara, sabe? E ela tem um ar de superioridade, ela se sente superior a você. Ela não tem humildade, ela não olha, como a Bíblia fala muito sobre isso, né? Olhar o outro como superior, ela não olha. Ela olha como ela fosse a grande maioral de tudo. E é um pouco inconveniente, eu acho que a pessoa, ela passa muito dos limites. E eu não gosto. Sabe aquela pessoa que quando você vai dizer alguma coisa, ela já fez tudo melhor? Ela já sabe tudo? Ai, olha só, eu fui à Disney, você tá contando uma vitória que você... Tipo eu demorei 15 anos pra conseguir pisar na Disney. E eu queria muito, era um sonho desde os meus 15 anos. Eu fui quando minha filha tinha... Eu quis com 15, eu só fui com 30 e tudo. Pô, quando você vai contar uma experiência dessa, eu sei o valor que tem aquela viagem pra mim, porque eu esperei 15 anos. Aí você vai contar pra uma pessoa, ela vai falar... Diz aí. Ai, já fiz 4 vezes. Fui 7, né, Alice? Ai, Alice já tá cansada de conhecer a Minnie. Ai, Alice já tá estressada com a Branca de Neve. Ah, que saco, porque a pessoa sempre fez algo melhor do que você, a mais que você. Ela já foi, ela já voltou, ela conhece mais, ela conhece tudo, ela sabe de tudo. É uma coisa chata, desrespeitosa e a pessoa não aprende, né? Outro sinal muito interessante é quando a pessoa ela quer te envergonhar, te ridicularizar, ou então ela quer te constranger. Ela quer te constranger e com isso ela acaba te colocando num lugar também de inferioridade. Você se sente inferior àquela pessoa, sabe? Porque ela faz questão de te constranger, ela consegue te diminuir. Isso é passar dos limites. E eu poderia passar aqui muito tempo falando sobre vários exemplos, como é passar dos limites, né? Exemplos disso, mas para que vai servir isso? Como eu falei no início, vai servir para você construir uma relação bem saudável. Porque quando você constrói essa relação saudável com os outros, isso significa que você primeiro construiu essa relação com você. E essa relação, ela precisa ser uma relação estabelecida na confiança. Ela precisa ser estabelecida na lealdade. Ela precisa ser estabelecida na amorosidade. Será que hoje você tem tido relações assim? Então eu queria que você deixasse aqui nos comentários pra mim qual o tipo de limite que alguém já excedeu com você e você falou, ei, chega! E ali começou a romper muita coisa. Você vai deixar aqui nos comentários que eu faço questão de ler, mas só que eu quero te dizer o seguinte, para que vai servir isso?
Além disso tudo, serve para você tirar muitas pessoas da sua vida. Porque quando você coloca limite, tem uma opção de gente, ó, que sai fora. Por quê? Porque elas só queriam te manipular. Elas só queriam mandar na sua vida. Então, elas saem fora da sua vida rapidinho. Ele serve também, se colocar limite, para você entender quem é você de verdade na sua essência. E aí, fez sentido isso pra você? Então, deixa aqui seu like, se inscreve no canal e eu te espero na próxima série de No Limite.